desde que assumiu, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, tem chamado a atenção para as finanças do município. Ele disse até que a prefeitura está falida. Para saber qual é a realidade da capital, está conosco o secretário da Fazenda de Porto Alegre, Leonardo Busato. Boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado por atender o nosso convite. Boa noite a todos os telespectadores. Sempre à disposição quando dá um tempinho na rotina que é bem pesada. Eu imagino, a rotina deve ser muito pesada, mas é muito importante esse esclarecimento para a população. No anúncio mais recente, por exemplo, a Prefeitura afirmou que vai parcelar, como já tínhamos anunciado aqui no programa, os salários dos servidores e o ponto de corte vai ser ali na faixa dos R$10 mil, né? Por que isso é necessário? O que acontece, né? A gente já tem uma situação que vem desde final de 2014 e início de 2015, em que a economia do Brasil tem derretido, todos sabem, né? Muitos dos telespectadores convivem isso diariamente com amigos, desempregados, eventualmente até as suas próprias famílias com desempregados. Isso tem reflexos nas receitas dos estados, como o Rio Grande do Sul já vem enfrentando, e nos municípios. Tudo que foi possível ser feito, atrasando outros fornecedores, pegando dinheiro emprestado, foi feito ao longo dos últimos anos e não resolveu. O fato é que a prefeitura hoje gasta mais do que ela arrecada. É como se fosse uma família, uma grande empresa, um condomínio. Quando a gente gasta mais do que a gente ganha, a gente gera dívidas. Até que chega um momento que eu tenho que atrasar tudo. Infelizmente, nós fizemos todo o esforço possível, reduzimos em todas as áreas, isso tem sido demonstrado periodicamente, mensalmente, semanalmente, diariamente. Mas o fato é que esse ano de 2017 vai ser muito difícil. O segundo semestre vai ser mais difícil ainda, porque as nossas receitas, para os telespectadores entenderem, sim, elas crescem mais por causa do IPTU. O IPTU no início do ano, todo mundo paga, todo mundo sabe aquele carnezinho, paga com desconto, paga de uma vez só, aumenta a receita. E ao longo dos meses vai diminuindo. E, infelizmente, o segundo semestre é muito complicado e já começando em junho, com essa falta de dinheiro para pagar até o salário dos servidores. Isso leva a crer que a gente pode ter um ponto de corte um pouco mais baixo nos próximos meses. A gente sabe que a Prefeitura anunciou que isso poderia acontecer e lutou para que isso não acontecesse nos primeiros meses do ano. Exato, A gente já tinha, quando a gente chegou na Prefeitura, no início de janeiro, a expectativa, até pelos próprios fluxos, o número que nós tínhamos, era que se nós não fizéssemos nada, em março já não teria dinheiro. Claro que foi feita uma série de medidas com corte de estruturas de secretarias, de cargos em comissão, em todas as áreas, e a gente conseguiu chegar até o mês de junho. Em junho, a gente ainda tem uma situação que vai conseguir ter um ponto de corte relativamente alto, vai faltar um pouco, sim, apenas ainda, né? Nós temos que ver exatamente o número até o final do mês, porque na Prefeitura todos os dias entra dinheiro de impostos e também tem despesas, então nós vamos ter que chegar até mais próximo do final do mês. Sim. Só que, infelizmente, como uma prefeitura falta de 30 a 40 milhões por mês, cada mês fica mais difícil. Então a gente vai começar agora em junho com uma situação relativamente, diria, complicada, mas sustentável, mas a gente ainda vai ter pior ao longo dos próximos meses. Obviamente não é o que a gente gostaria, mas a situação financeira da prefeitura é essa. Bom, para tentar equilibrar, a gente também tem acompanhado o esforço do prefeito, que encaminhou o pacote com 8 projetos, né? Falaremos alguns deles, vamos tratar de alguns deles. Por exemplo, o aumento da contribuição previdenciária dos servidores, né? Por que isso é necessário? Olha, o que a gente enfrenta em Porto Alegre? Hoje, mais ou menos, a gente tem 40% de tudo que eu gasto com pessoal, imagina uma empresa, um condomínio que eu pago com o seu pessoal, 40% é para pagar aposentados e pensionistas. Então, eu já tenho avançado, tenho aumentado esse número. São servidores que, claro, cumpriram sua jornada, tiveram a sua contribuição ao longo do tempo. Só que hoje, a Prefeitura desembolsa 650 milhões. Isso, para ter uma noção, os telespectadores, são 4 folhas de pagamento só para pagar esses aposentados e pensionistas somente do dinheiro de tributos, aquele Sim. que as pessoas comuns pagam, IPTU, ISS, as próprias transferências federais e estaduais. O que nós estamos propondo é que os próprios servidores possam ajudar a contribuir, né? Afinal, são servidores que também vão se aposentar logo adiante, Sim. com um pouquinho a mais, no molde que outros estados, as outras capitais têm feito. O estado do Rio Grande do Sul acabou de elevar para 14% a alíquota, porque a gente acha que tem que ser um conjunto de esforços variados e uma ajuda de todos. Sim. Da população de Porto Alegre, dos servidores,
do próprio governo que está cortando a sua estrutura e não tem uma solução mágica. A gente entende isso que é muito importante, esse aumento da alíquota também. Sem dúvida. Eu quero lembrar que você pode aí de casa mandar perguntas para o secretário, comentários, e quero agradecer. Por favor, pode repetir aqui? O Alberto de Charqueadas, que está sugerindo temas. Você também pode, pelo WhatsApp, sugerir temas para o programa 99588-2374. Coloque na agenda do seu celular e mande a sua mensagem de texto. Bom, outro projeto trata de corte de gratificações de servidores da Secretaria Municipal de Educação. E outro reduz 30% dos cargos na Procempa, além de estabelecer um teto, né, dos cargos de confiança dos CCs em R$ 9.300, né, cerca de R$ 9.300. Como está o andamento dessas propostas? A gente teve até segunda-feira uma discussão grande na Câmara, nós tivemos aprovado um dos projetos, mas a gente ainda sabe que os vereadores precisam, às vezes, maturar um pouco mais a discussão, ter mais informações. A gente acha, eu tenho plena convicção que os vereadores entenderam a gravidade da situação das finanças e vão aprovar as medidas. Mas a gente sabe que as coisas têm o seu tempo. Eles querem entender melhor como é que está a situação, por que tem que reduzir essa gratificação e não outra, por que cortar 30, não 40, não 20. Mas a gente acredita que semana que vem, segunda, terça ou quarta-feira, a gente já possa aprovar outros projetos que vão, obviamente, ajudar a melhorar a situação financeira da prefeitura. Não vão resolver de todo o problema ainda, mas são fundamentais. A gente acha que os vereadores vão aprovar e isso vai ser benéfico para toda a população de Porto Alegre. Bom, uma forma, um exemplo aqui dessa, digamos, compreensão da Câmara foi a aprovação do projeto que permite ao município buscar recursos para concluir finalmente as obras da Copa de 2014. Quando esse recurso chega, tem muita gente ansiosa para ver algumas das obras funcionando. Quando as obras ficam prontas, eu sei que não é muito da sua área, mas a gente pode esperar que antes da Copa, eu já estava pensando na Copa de 2022 já, mas antes da Copa de 2018 da Rússia, a gente pode ter aí a trincheira, por exemplo, aqui na Ceará, enfim, né, na entrada de Porto Alegre, entre outras. Sim. Acho que é importante colocar, e aí, quando a gente fala de finanças, de números, isso é um pouco vago para a maior parte das pessoas. Sim. Mas o fato das obras estarem paradas, da Copa de 2014, nós estamos em 2017, isso já demonstra que a prefeitura ela tem uma situação gravíssima nas suas finanças, e não só nas finanças, em várias áreas. Sim. O que a gente tem com isso? A gente, claro, ficou muito satisfeito com a aprovação dos vereadores, nós já temos contato com alguns bancos. Essa contratação de empréstimos não é tão simples como uma pessoa física vai lá num banco e pede. Ela tem um processo burocrático. A gente estima de 3 a 4 meses para ter o recurso. Bom, entre ter o recurso e finalizar a obra, aí tem uma outra etapa. Claro, é o pessoal mais das obras, de engenharia. Claro, mas a gente acha que até o final do ano consegue ter o recurso na mão para finalmente, olha, eu não quero prometer, né, mas eu vou quase uma esperança nossa, uma expectativa que a gente possa até a Copa de 2018, quem sabe, inaugurar, se não todas, uma parte dessas obras que deveriam ter ficado disso prontas. Não tenho dúvida, secretário, porque a gente sabe o quanto é importante para uma gestão inaugurar obras, colocar a serviço da população. Então, isso realmente é um demonstrativo. Ninguém gostaria de estar com essas obras paradas, né? O município enfrenta problemas e a gente pode apontar pelo menos 3 principais, né? Os buracos após a chuva, que aí também tem que contar um pouco com São Pedro, né? A falta de drenagem de algumas casas de bombas, né? E a falta de remédios em algumas farmácias públicas. O município consegue recursos para atender essas necessidades? O prefeito sempre falou, né, nas prioridades que ele tinha. A gente, claro, tem que sempre separar as questões. Por exemplo, a questão dos buracos. Sim. Claro que a gente não controla São Pedro, né? Porto Alegre, mas Porto Alegre sempre chove. Todos os anos tem um período que chove bastante e a cidade fica esburacada. Para ter uma noção, telespectadores terem uma noção, faltava areia para fazer o material para poder cobrir os buracos. Por que faltava areia? Porque a prefeitura estava devendo R$700 mil para um fornecedor. R$700 mil para um fornecedor que, até com o direito dele, não queria mais fornecer enquanto não recebesse o atrasado. Sim. Nós negociamos essas dívidas, mesmo com toda a dificuldade financeira. Agora, eu não posso continuar deixando a cidade esburacada, nós pagamos a areia. A casa de bombas dessas enchentes, que realmente é um problema terrível, precisariam de recursos bilionários, né? A gente estima até em 3 bilhões para resolver, 3 bilhões de reais, é metade do orçamento da prefeitura para um ano. Então, na verdade, foi um acúmulo de investimentos que não foram feitos ao longo de décadas, né? Em relação a isso. Então, obviamente, isso vai demandar não só recursos públicos, mas talvez achar uma parceria privada para que a gente possa melhorar essa situação.
E no caso das farmácias e medicamentos, a gente tem tido um trabalho muito... O secretário de Saúde tem tido um ótimo trabalho, e nós em parceria com ele, para tentar melhorar essa oferta. A maior parte dos casos dos remédios e medicamentos não é nem problema de dinheiro, é problema de gestão. Sim. Nós já vimos muitos, em vários tanto no Brasil, quanto nos estados, em outras capitais, em próprio Porto Alegre, remédios que vencem. Sim. Então, tem um problema de logística também, que obviamente tem que ser enfrentado com tecnologia, mas acho que com um pouco mais de tempo a gente vai ter resultados nessa área também para a população, que eu sei que é uma área muito importante. No caso da água da chuva, a gente não pode esquecer do que aconteceu com o DEP, né? Exato. Né? As fraudes no DEP. Deixa eu dar uma atenção para os nossos telespectadores. Bom, trabalhei até fevereiro de 2007 na Secretaria Municipal, no Cine, através de uma empresa terceirizada. Para resumir, concordo com as posições do prefeito na redução de custos. O que não aceito é ele ter demitido todos os funcionários dessa empresa e não temos recebido desde dezembro. Nenhum direito trabalhista. É a Luísa, a Beth, lá do bairro São Geraldo. Trabalhei no Cine Municipal. Ela está relatando essa situação, secretário. A questão que é importante, assim, a prefeitura contratou a empresa. Sim. Se a Luísa, não recebeu da empresa, nós temos que verificar se a empresa não pagou, né? Mas pode ser, claro, eu não tenho essa situação, que a prefeitura esteja devendo. Aliás, seria cômico se não fosse trágico, mas praticamente em todos os lugares que eu vou, alguém vem me cobrar uma fatura de coisas que a prefeitura está pagando. E é nesse ponto atrasado. que eu quero chegar para encerrar, né? Há uma proposta que permite a renegociações de dívidas de 2016 com os fornecedores. As pendências de 2016 chegaram a 507 milhões de reais. De que forma esse pagamento deve ser feito, até mesmo, né? Porque eu imagino a situação, todo mundo vai, onde o senhor vai perguntar. Bastante. Eu citei o caso da areia, eu poderia passar aqui a tarde inteira citando casos de fornecedores, Sim. alguns até desesperados, por não receberem desde maio de 2016. A grande questão que nós nos deparamos em janeiro era o seguinte: se eu pagasse as despesas de 2016, os fornecedores que continuariam prestando serviço não iriam parar. E tem serviços, às vezes, que são mais essenciais, as creches, Sim. os próprios medicamentos, os postos de saúde. O que nós estamos propondo? Olha, nós nos comprometemos a pagar em dia aquelas despesas que foram realizadas em 2017 e parcelar o passado. É como se a gente fosse, enfim, uma família estivesse devendo para o banco, eu chego lá, olha, eu quero parcelar o passado de uma dívida, mas eu me comprometo a pagar daqui para frente. É o que nós estamos fazendo. Também está na Câmara de Vereadores, nós já conversamos com diversos fornecedores. Eles, claro, não é que eles ficam satisfeitos, mas eles entendem a situação da Prefeitura. E se nós continuarmos pagando em dia em 2017, eles aceitariam fazer esse parcelamento e receber ao longo dos próximos meses. Bom, secretário, só me resta, primeiro, agradecer a sua disponibilidade. Eu sei que a agenda está lotada. A gente viu que o desafio é muito grande e entende essa agenda. Muito obrigado por nos atender e desejo boa sorte. Como um porto-alegrense, cidadão de Porto Alegre, desejo boa sorte nesse desafio. Agradecer também. O desafio é grande, mas uma coisa que é importante, não vai ser a Prefeitura que vai resolver isso sozinha. A gente tem que contar com o apoio dos vereadores, de todas as organizações da cidade e a própria população, entendendo a situação, ajudando a construir alternativas. Nós, com certeza, vamos passar dessa. Vai ser um período complicado, vai ser difícil, mas nós vamos superar. Tenho certeza que... Espero ser convidado um outro dia, mais no futuro, e falar só dos investimentos, das coisas boas que a cidade tem. Sem dúvida, para a gente poder celebrar, sem dúvida. Exatamente. Mais uma vez, parabéns pela dedicação e muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço.